Bom dia pessoal, vou gravar o vídeo para dar umas dicas para a aula de sexta-feira. A gente vai continuar no livro a partir da página 68.8, que é intitulado Ética Aplicada. O que eu vou fazer nesse momento? Falar, detalhar um pouco mais os principais pontos que aparecem aí, né? Primeiro, o que é a ética aplicada? É um ramo da filosofia que surge no século XX como uma reação, uma resposta a algumas coisas que aconteceram no século XX. É um ramo da filosofia contemporânea que tem o objetivo de deliberar sobre problemas práticos que exigem uma justificativa racional. Surge em reação a alguns acontecimentos do século XX, que são as guerras mundiais e os desdobramentos dela. Por exemplo, o uso de armas de destruição em massa, os totalitarismos e os massacres e genocídios que eles proporcionaram, a reivindicação de uma nova ética sexual que surge com movimentos da década de 60, por exemplo, o movimento hippie, possibilidade de manipulação genética, problemas relacionados à degradação do meio ambiente, problemas de injustiça social, exploração do trabalho. Então, a gente vai detalhar um pouco mais esses tópicos durante a aula. Um outro campo que surgiu na ética no século XX, desmembrado do campo maior já tradicional na história da filosofia, é a bioética. Como o nome já dá uma dica, isso está relacionado com as questões biológicas e o desenvolvimento da biologia e as novas possibilidades que passam a existir a partir daí. Então, a bioética surge no âmbito da chamada terceira revolução da biologia, devido a uma série de novas possibilidades que jamais tinham sido pensadas antes, como manipulação de genoma, escolha do sexo dos filhos, estudos com célula-tronco, clonagem, transgenia, vegetais e animais híbridos, biopirataria. Então são alguns exemplos que a gente vai evocar e detalhar um pouco mais. Então a grande questão é: quais os problemas que podem surgir a partir dessas mudanças? Se a pessoa tem a possibilidade, por exemplo, de escolher o sexo dos filhos, o que garante que também não vai querer escolher outras características físicas e que problemas podem advir disso? Então, a gente vai falar um pouco desses problemas também. Então, é para enfrentar esses tipos de problemas que foram criados os primeiros comitês de ética na década de 70, que tinham como esse objetivo dialogar e formular de modo claro esses dilemas médico-morais e as suas implicações. Que tipo de dilemas? Dilemas relacionados a os seguintes tópicos: relação médico-paciente, eutanásia, aborto, direitos dos animais. Todos esses são temas que envolvem profissionais de diferentes áreas tentando discutir e formular um consenso, um caminho comum que sirva de orientação para as práticas. Um outro desdobramento ainda da ética contemporânea é chamada de ecoética ou ética ambiental. Ela trata da relação entre os seres humanos e a natureza e também de outros tópicos, como sustentabilidade e consequências da exploração predatória dos recursos naturais, poluição industrial e agrícola, esgotamento dos recursos naturais. Também ameaças climáticas, como o derretimento das calotas polares, intensidade das mudanças climáticas, aumento da temperatura global. A ecoética alarga as discussões éticas para além da esfera dos indivíduos. Por muito tempo, a ética foi pensada somente em relação aos indivíduos, de um modo mais restrito. Com a ecoética, inaugura um pensamento mais geral sobre a vida
como um todo. Então busca pensar um modo de conciliar os interesses humanos com a preservação da natureza, o destino da humanidade e a vida na Terra como um todo. A necessidade de refletir sobre isso fez com que alguns países criassem entre eles algumas noções para garantir esse respeito àquelas normas que teriam sido construídas em conjunto e em diálogo com várias áreas. Por fim, vamos falar um pouco sobre a noção de ética dos negócios ou ética empresarial, que é aquela que pensa as questões, os problemas relacionados à responsabilidade social das empresas. Vamos seguir a divisão em tópicos que a autora do nosso livro fez, que é assim, primeiro tópico, então, os problemas da ética empresarial estão relacionados com o compromisso das empresas com os funcionários. Isso se mostra, então, em itens como salários dignos, seleção sem discriminação, boas condições de trabalho. Também com um compromisso com os consumidores, as empresas se comprometem a apresentar, colocar no mercado produtos confiáveis, não enganar os consumidores, apontar a procedência dos produtos utilizados, resguardarem o Código de Defesa do Consumidor. Há ainda um compromisso ético das empresas com os concorrentes, né? Por exemplo, não praticando dumping nem cartéis. O que significam esses termos a gente fala um pouco mais durante a aula. Um outro compromisso das empresas com os órgãos governamentais, que a autora aborda a partir da noção de lobby e um controle do lobby empresarial que é feito pressionando os governos. A gente também vai falar um pouco mais, entender um pouco mais esse conceito. Há ainda, por parte das empresas, um compromisso ambiental, que aparece através de controles de impacto ambiental que os governos podem controlar de modo mais ou menos rigoroso. E por último, a noção de compromisso com a comunidade, que é a responsabilidade que as empresas têm com a situação social do entorno das grandes empresas. Então eu vou falar desses pontos, aprofundando, evocando alguns exemplos, e é isso que a gente vai tratar na próxima aula, então. Ok? Atenção, leiam com atenção, tragam questões, dúvidas e comentários.